Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas aí à nossa live de hoje aqui no Criminal na Prática. Hoje a gente vai tratar do assunto que é o tráfico de drogas, tá? A gente vai falar da lei do tráfico de drogas, a atuação criminal, como é que está sendo nesse momento, tá? Você aí que é advogado civil, trabalhista, que também está chegando aqui por causa do nosso evento, que é o Advogando na Crise, você também seja muito bem-vindo, que essa é uma grande oportunidade que a gente vai ter aqui, tá? Eu vou convidar primeiro, antes da gente chamar o Dr. Fabiano, eu vou convidar o Dr. José de Andrade, ele já deve estar entrando por aí. Vou convidar ele para ele poder falar um pouquinho sobre o evento, já que ele é o grande anfitrião aí desse evento, que está convidando todo mundo aí, que convidou a gente, na verdade, para poder fazer esse evento aqui, tá? Já ele deve estar entrando aí, eu já vou chamar ele. Bom, primeiro recado, então, enquanto o pessoal vai entrando, é para vocês assistirem a aula número 1 do evento Advogando na Crise. E para o pessoal aqui do Direito Criminal, essa aula também é importante, tá? Agora é o momento da gente abrir a cabeça para olhar as oportunidades que estão aparecendo. E tem oportunidade, primeiro aqui, acho que a primeira onda, vamos dizer assim, é no direito criminal, né, que acontece, os advogados são mais procurados, são os criminalistas. A segunda onda que acontece, ela vai ser depois lá no direito do trabalho, e acho que a terceira onda que vai acontecer vai ser no direito civil. Como assim onda, Rodrigo? A onda que eu estou dizendo é a onda de avalanche de clientes mesmo, os problemas surgindo, tá? Claro que na defensoria, por exemplo, a primeira parte que foi demandada foi a nossa, foi no criminal, que é onde eu atuo. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, na atuação agora da violência doméstica, só hoje eu fiz 46 manifestações. Só o que apareceu para mim no meu fluxo de trabalho só hoje, tá? Então, assim, tá tendo um volume muito grande, está aumentando a demanda na área criminal, com pedidos de liberdade, pedidos na parte de execução penal, e é justamente esse o tema que a gente vai falar aqui na aula de hoje com o Dr. Fabiano Lopes, que já eu chamo ele aqui. Boa noite diretamente de Cabo Frio, boa noite pessoal, legal, pessoal do mundo todo, né, e nem do Brasil. Deixa eu ver se o Dr. José Andrade já está por aqui, ele já está aqui, deixa eu convidar ele. Boa noite, Dr. José de Andrade, seja muito bem-vindo. E aí, meu amigo, boa noite. Muito obrigado por me convidar para participar dessa abertura, dessa aula magna, que eu tenho certeza que vai ser essa sua aula, junto com o doutor convidado. Acabei de terminar uma live no meu perfil nesse exato instante. Acredito até que o pessoal que está recebendo a notificação não vai nem entender, mas agora a gente está indo para o segundo período da noite, a nossa segunda aula complementar do workshop Advogando na Prática. Olha que lindo, hoje nós disponibilizamos 8 horas da manhã a aula 1, tá? Já milhares de pessoas assistiram, isso que eu acho mais lindo, a gente não está falando de 10, 20, são milhares de pessoas já assistiram, e agora tenho a oportunidade de estar aqui participando dessa abertura de mais uma aula agora voltada para as novidades, para tudo que está acontecendo na área criminal. Obrigado por esse convite. Maravilha. E para quem não assistiu ainda, nós estamos fazendo vários eventos, então vão ser várias lives, e o principal é que você assista às aulas do workshop mesmo, que é onde a gente está tratando dos assuntos aprofundados, tá? Nas lives são lives complementares, onde a gente está tratando o assunto que não deu para falar nas aulas, né, regulares ali. É isso aí, esse que é o meu objetivo da minha breve participação, não vou tomar muito tempo aqui para vocês poderem estudar aquilo que interessa. É importante que quem está inscrito no workshop assista às aulas obrigatórias, são as aulas que você assiste lá no site, aula 1, 2, 3, 4 e 5. Essas aulas elas vão sair do ar muito rapidamente, então você tem que assistir. Amanhã cedo a gente já libera a aula 2, então dá tempo de você fazer um intensivão, assistir a aula 1 se você não assistiu. É claro que amanhã você também consegue assistir a aula 1 e a aula 2. O importante é não deixar acumular, tá? E você vai ver lá na nossa página, se você também está no canal do Telegram do Workshop, toda a programação de live. Daqui a pouco, o Dr. Rodrigo vai começar uma live muito legal, que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante, com o Fabiano Lopes, né? É a atuação na lei de drogas. Eu estou olhando a minha cola aqui, Rodrigo, porque você sabe, são várias lives. Sim. Eu fiquei com medo de me confundir no convidado. Eu quero aqui de público agradecer por você estar participando e emprestando seu conhecimento para o workshop, tá? Você é uma pessoa que eu admiro e respeito, e também o Dr. Fabiano, advogado aí, que vai emprestar o conhecimento dele para a gente colaborar mutuamente nesse tempo de pandemia. Obrigado, tá? Quem está perguntando qual o site aí é Advogando na Crise. Qualquer coisa vai lá no meu perfil, lá na bio do meu perfil, no do Rodrigo, meu perfil também tá. Que também tá, né? É só ir lá. Se você ainda não fez a inscrição no workshop, corre, faz, dá tempo. A gente tem a semana inteira de aulas obrigatórias e a semana inteira de live, tá bom? Rodrigo, obrigado, cara. Eu só vim aqui desejar boa sorte e vou ficar assistindo para poder aproveitar o conhecimento de vocês, tá bom? Maravilha. Obrigadão pela presença aí. Tchau, tchau. Valeu. Até.
Bom, pessoal, eu convidei aqui o Dr. Zé de Andrade para ele falar com vocês, porque, por exemplo, eu estava assistindo agora a live dele lá, e ele conversou com o Dadinho, que foi um advogado que trouxe um tema muito interessante, que era justamente o tema onde abriu uma porta, ou pode ser que abra com um projeto de lei novo, para o advogado atuar, por exemplo, em mediações, numa atuação específica. Depois, se vocês vão lá no perfil do Dr. Zé de Andrade, vai ficar salva a live lá também. Então, você assiste por 24 horas, tá? Deixa eu chamar o Dr. Fabiano Lopes, então, já para a gente poder começar a nossa conversa. Já está conectando? Maravilha. Boa noite, doutor. Boa noite, Rodrigo. Como é que tá as coisas? Tranquilo? Maravilha. Eu estava esperando aqui, aguardando você com o nosso excelentíssimo. Aí eu já mandei o convite agora, já está tranquilo. Maravilha. Bom, esse é o Dr. Fabiano Lopes, tá? Apresentando para vocês. Depois, se vocês quiserem seguir, o perfil dele está aqui em cima. Ele também faz diversas lives. Eu chamei ele porque ele é especialista na atuação aí da lei de drogas, tá? E a gente vai bater um papo aqui sobre essa atuação nesse momento, né, de pandemia, onde muita gente está falando que eu não tenho cliente, como é que eu vou sobreviver? Acho que uma das maiores perguntas que eu recebo é como é que eu faço para atrair meu cliente se eu não posso sair de casa? Que ramo que eu posso atuar? E a nossa ideia foi trazer justamente essa visão, a visão da advocacia mesmo nessas áreas. E realmente tem sido difícil, né, para a advocacia criminal, não só para a advocacia criminal, mas outros ramos do direito, essa falta de contato, né, com o cliente, nós, em especial, nós não podemos entrar em presídio aqui em Minas Gerais. Quem não me conhece, sou Fabiano Lopes, advogado criminalista, professor também, especialista na lei de drogas. E a gente aqui em Minas Gerais não está podendo nem entrar no presídio. A gente, para colher uma procuração com o cliente, tem que entrar lá dentro do presídio, só entrega a procuração, o agente prisional vai lá dentro e colhe aquela procuração. Então, realmente, está complicado. Mas, olha, enquanto uns choram, Rodrigo, outros limpam as lágrimas. Tem sido assim, nós vamos contar um pouquinho como é que funciona. Exatamente. Eu estava comentando aqui com eles, doutor, antes de eu chamar você aqui, que só hoje, por exemplo, na Defensoria Pública, eu me manifestei em 46 processos, fiz 46 manifestações em processos. Então, assim, o judiciário não parou, né? Na verdade, os juízes estão rodando os processos estão chegando, eles vão parar no momento da audiência. Mas, assim, a área criminal ela não vai parar nunca, porque tem gente sendo presa todos os dias, né? Tem flagrantes aí surgindo. Como é que está em Minas essa tua percepção? Cheguei agora, por exemplo, de um acompanhamento na furtos de veículos aqui, de 3 flagrantes. Fui lá agora, cheguei lá, era mais ou menos 16 horas, e está sendo até rápido, né? Devido a esse coronavírus, os próprios agentes não estão querendo ficar muito tempo com ninguém, então está sendo rápido. Mas flagrante tem todo dia. A gente diz aqui em Minas Gerais, brincando, que o crime não para, ele dispara, né? Sempre. E aí, principalmente nesse momento de crise, a gente sabe que a crise é um combustível, é uma válvula para que o crime aconteça, e não tem sido diferente. Você disse aí que peticionou por quase 40 petições. 46. Eu, nesse momento de crise, seguindo a recomendação número 62 do CNJ e seguindo as portarias aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais também, eu peticionei mais ou menos 120 petições com pedidos de prisões domiciliares. Ou seja, eu nunca peticionei tanto nesse sentido no momento de crise. E isso, né, para a gente que é advogado particular, para o defensor público, você fez isso aí, não vai alterar muito no seu ganho final. Mas a gente que é advogado particular, eu peticiono 120 vezes, 120 vezes que a gente ganha um honorário. Então, eu dediquei, como eu disse aí no começo, nesse momento de crise, enquanto uns choram, a gente limpa as lágrimas, porque deu para a gente trabalhar, e inclusive estou trabalhando muito com flagrantes, estou trabalhando muito com custódia aqui em Minas Gerais. Aí eu não sei como vocês estão fazendo, mas aqui está pelo PJE, está um processo eletrônico. Então, a gente peticiona aquela famosa e antiga liberdade provisória, peticiona no PJE e o juiz analisa, sem a presença dos nossos clientes, sem a presença do promotor de justiça, e o magistrado também, está sendo online. É plausível, vem aquelas perguntas, né, Rodrigo? Inclusive, eu vi aí no seu Instagram, quem quiser vai lá para poder saber se é possível, se não é possível, se é legal ou se não é legal essa não presença na audiência de custódia, né, do acusado. E sugiro ir lá no perfil do Rodrigo Alvarez, que lá tem as respostas para tudo isso. Mas temos trabalhado bastante.
Aqui está tendo uma mistura, assim, dependendo do juiz. Os juízes estão sendo plantonistas, cada semana está tendo um juiz que está atendendo, né? E, por exemplo, semana retrasada teve audiência de custódia normalmente, todo mundo na mesma sala, tudo normal. Essa semana que passou agora, não teve. Foi exatamente dessa forma que você está falando. Aqui a gente trabalha com o SAG, não é com o PJ, né? Não é PJE que chama aqui. PJE. Aqui a gente trabalha com o SAG, mas está sendo da mesma forma. Eles estão mandando o processo para que nós nos manifestemos ali. E eu achei interessante porque nessa atuação da lei de drogas, ela encaixa perfeitamente ali na recomendação 62 do CNJ, né? Na parte de falar de crime, por exemplo, sem violência. Sim, e esse é o nosso principal argumento aqui. Né? Lembrando, né, Rodrigo, que hoje nós estamos chegando à fatídica número, né, de mais de 800 mil detentos hoje no país, e em cada 3, um está preso por crimes cometidos, capturados lá na lei de drogas, e outros crimes conexos, né? Lavagem de dinheiro, receptação, roubo, crimes que a gente sabe que é pertinente ao tráfico de drogas. Então, no meu caso, que tenho muitos clientes que trabalham muito aqui em Minas Gerais e até fora de Minas Gerais com crime capturado na lei de drogas, então eu peticionei para todos os clientes, que são crimes, né? Por exemplo, a portaria aqui do nosso TJMG, ela recomenda que tantas prisões cautelares, que não tem, né, violência nem grave ameaça, ela aconselha também aquelas pessoas que são grupo de riscos, acima de 60 anos, pessoas com problemas respiratórios e todas as pessoas que têm condenação em regime aberto e semiaberto que sejam colocados em prisão domiciliar. Só que nós sabemos que isso não é de ofício. Uhum. Tem que haver uma provocação, ou do advogado particular, ou lá da defensoria pública, igual no seu caso, tem que provocar. E consegui muita coisa aqui, consegui, inclusive, honorários, né? Porque nesse momento de crise eu posso falar que eu acho que eu trabalhei mais que nos momentos normais. Não sei se eu até posso perguntar isso, mas se você não quiser responder, não precisa falar valores também. É um honorário à parte, por exemplo, eu quero fazer um pedido domiciliar aqui, que não estava previsto inicialmente no meu contrato inicial com o meu cliente, né? Essa parte eu não tenho como falar porque a gente trabalha com assistido o Estado que me paga, vamos dizer assim, né? No fundo, para atuar em todos os processos. Mas e na advocacia? Está dando para fazer, por exemplo, contratos à parte, ou então um valor à parte para fazer pedidos, por exemplo, de prisão domiciliar, nesses casos que você já tinha o cliente ali? Sim. O que acontece? A gente trabalha os contratos de trabalho aqui por fase. A gente trabalha, né, o processo em si, até a sentença. Depois a gente trabalha o recurso, né, segunda instância, STJ, STF, são outras fases. E a fase de execução penal também é outra fase. Então, aqui nós tivemos que dividir esses pedidos, né? Porque aonde o pedido trata de cautelares, temporárias, preventivas, prisão em flagrante, nós temos que trabalhar em um tipo específico de pedido. Habeas corpus, revogação de preventiva temporária, com pedido domiciliar devido às recomendações. CNJ, portaria. Já na execução, a gente trabalha de outra forma. Aqui em Minas Gerais, nós ainda estamos no tempo das pedras. Aqui o processo ainda é físico, na primeira instância, e na segunda instância. Está começando agora a ser digital, mas na execução penal, aqui nós temos um programa que chama SEU, Serviço Unificado de Execução, aqui em Minas Gerais. Então é mais fácil. Então, habeas corpus e execução penal está sendo rapidinho o julgamento, porque é online. Então, não precisa de contato. Mas os processos físicos, que depende mesmo da secretaria, de protocolar, esse está complicado. Mas como que funciona? Habeas corpus, geralmente, para esse tipo de serviço, se fossem dias normais, eu cobraria aí de 3 a 5 mil reais. Mas como está sendo em massa, nós estamos cobrando um preço mais razoável, até mesmo para animar todo mundo a fazer. Eu cobro 2 mil reais por todos esses serviços, independente se é na execução penal, se é habeas corpus, se é na primeira instância. E é um valor razoável porque o montante está grande. E é uma petição que a gente sabe, né, Rodrigo? Tem uma folha. Né? É uma petição que a gente não trata de mérito, então a gente trata realmente só da recomendação e a gente diz lá para o magistrado que for julgar qual que é o encaixe daquele seu cliente com as recomendações. Ponto.
Então é simples de fazer e um honorário que eu acredito, tem gente que cobra 10, 15, 20, 30 mil um habeas corpus, mas para o meu montante aqui eu acho legal. Salvou aqui a nossa pátria. Uhum. E, por exemplo, eu tenho recebido muitas perguntas do seguinte tipo: mas o meu cliente, ele cometeu um crime hediondo, por exemplo, tráfico de drogas, e ele recebeu uma pena altíssima, compensa fazer esse tipo de pedido? O pessoal está meio olhando muito mais para o crime do que nem você falou agora, se o cara se encaixa ou não na recomendação, né? O que acontece? Eu tive um cliente aqui agora, eu acho que estou até aqui com uma petição que a juíza fez de retratação de uma decisão que ela deu. Um cliente meu com 109 anos de condenação, eu fiz o pedido para ele porque eu fiz para todos, independente se encaixava ou não nessa recomendação. Uhum. E esse cliente ele foi colocado em prisão domiciliar. Depois a juíza fez um juízo de retratação a pedido do Ministério Público e tornou essa domiciliar sem efeito. Agora, é o que eu digo, né? Um cara com 109 anos de condenação, não sei se ele vai voltar, né? Eu não difícil. voltaria. Enfim. Então, eu fiz bem geral, fiz para todos, atendendo ou não a recomendação, logicamente dentro de uma lealdade processual, explicando, né, os familiares e até mesmo o próprio cliente, tá difícil da gente ter contato com o cliente. Então, esse tipo de trabalho tem sido feito um contrato de trabalho direto com os familiares. E deixando claro, falou, olha, ele não se encaixa, a gente pode pedir. Vai que cola, o famoso vai que cola. Então, nós pedimos geral, pedimos para todos os clientes, muitos que não se encaixavam aí, tanto no CNJ quanto na nossa portaria aqui do TJMG, saíram, estão em prisão domiciliar. Eu vou mostrar, eu não lembro qual dia exatamente que é das nossas aulas regulares, que a gente chama, né, nas aulas lá do workshop. Eu vou trazer eu vou inclusive dar para todo mundo que está lá no Telegram um modelo de um pedido que eu fiz de colocação em domiciliar de uma presa que estava aqui pela Defensoria, né? A gente fez um estudo e quem se encaixava a gente fez primeiro da resolução, depois a gente foi para os outros. Ela se encaixava porque ela tinha um problema respiratório e a pena dela, o cumprimento final estava para 2022, na verdade a progressão de regime, tá? Não era o final, ela estava no fechado, a progressão de regime já tinha sentença. A progressão de regime dela estava para 2022. Eu fiz esse pedido e o juiz acatou. Foi hoje que saiu a decisão, inclusive, desse modelo que eu vou disponibilizar. O juiz acatou e colocou ela no regime semiaberto e domiciliar, porque eu fiz os dois pedidos na peça. Eu pedi a progressão de regime, que eu acho que é uma coisa bacana. Eu vou explicar um pouquinho mais aprofundado como é que funciona esse pedido, essa progressão de regime. Mas o legal dela é que quando passar a pandemia, que o juiz mandar ela voltar para o regime semiaberto, ela não volta mais para o fechado. Ela já fez a progressão. A progressão já é ato consumado dela, não precisa mais voltar. Não foi só um pedido de colocação em domiciliar. Foi uma progressão já de regime. Acho que você deve estar conseguindo ter bastante êxito também dessa forma, né? Sim, e aqui está sendo assim, de forma muito genérica, né, da forma que você disse. Enquadrando ou não enquadrando aí nas recomendações, tanto do CNJ quanto das portarias dos TJs por todo o país, a gente pede e, assim, nós estamos dizendo, quem realmente se encaixa está saindo, independente de quantidade de pena, independente de regime, está saindo. As pessoas recomendadas, doenças respiratórias em geral, os grupos de risco, aí, os presos com mais de 60 anos de idade, estão saindo, estão todos indo para domiciliar. Mesmo tráfico de drogas? Tráfico de drogas, os meus são todos tráficos de drogas. Eu aqui no meu escritório, eu só trabalho 2 tipos de crime. Eu, Fabiano Lopes, eu tenho funcionários, eles trabalham outros crimes, mas eu, Fabiano Lopes, eu só trabalho com tráfico de drogas e homicídio, eu só trabalho plenário tribunal do júri. Então, não trabalho com outro crime. Então, os que eu fiz para os meus clientes são tráfico de drogas, crime de homicídio. Os que eu fiz, mais ou menos 120 petições, uns 40 a 50 saíram. Tráfico de drogas. Né? A gente sabe que o tráfico de drogas, a pena é de 5 a 15 anos, e muitos que tomaram a pena mínima estão no semiaberto. Sim. Né? Estão no semiaberto, conforme o artigo 33, inciso 2º, está no semiaberto, e esses caras estão gozando de prisão domiciliar. É um crime que não tem violência nem grave ameaça. O cara também, até então, era primário, com os antecedentes, ele se enquadra ali em
um plano de vista aí para os tribunais com um cliente propício para ficar em prisão domiciliar. É a minha área de atuação aqui da Defensoria, eu sou mais especializado na Lei Maria da Penha, né? Sou mais especializado não, na verdade eu trabalho numa vara especializada na Lei Maria da Penha. O que eu vejo, é que está aumentando o número de casos, principalmente nesse delito, que gera para o advogado uma dupla atuação, que eu acho muito bacana, porque ele pode atuar pela vítima. E pelo menos aqui em Mato Grosso do Sul, e o STJ já está pacificado com isso, as vítimas estão conseguindo uma indenização de dano moral. Então isso, no final, vai causar a forma, por exemplo, da pessoa pagar o advogado, né, a mulher ali, na situação de violência doméstica. Então essa é uma atuação. E a outra atuação é pelo réu. E fica numa balança, porque, por um lado, as penas são muito baixas. Tipo, comparado com o tráfico de drogas, por exemplo, a gente tem penas muito reduzidas. Mas a dificuldade de você conseguir tirar alguém ali está sendo muito mais difícil do que no tráfico de drogas. Né? Eles não soltam mesmo, tá mais complicado. Eu falo que o juiz, ele não tem peito. Eu converso muito com as meninas aqui. Aqui são 6 advogadas que trabalham comigo, todas mulheres, todas criminalistas. Todas metem o pé na porta mesmo. As meninas são foda. Eu brinco com elas o seguinte: o juiz tem que ter muito peito para revogar uma preventiva, por exemplo, de Lei Maria da Penha. Ele revoga a preventiva daquele cara. Aquele cara sai, vai lá no outro dia e mata a mulher, realmente. O juiz vai ser a primeira capa do jornal. Juiz solta fulano de tal vai lá e mata a mulher. Então os caras, eles não têm peito para isso. É muito difícil. E a gente, para reverter, você que trabalha, eu aqui já fiz muito Maria da Penha, mais no passado, mas a gente sabe que é muito difícil reverter uma Lei Maria da Penha e principalmente reverter uma medida protetiva. É muito complicado, não é com facilidade. Sim. A gente tem que ter provas muito robustas para poder combater qualquer das preventivas ou medidas protetivas da Maria da Penha. Uma coisa engraçada que eu vi acontecendo, que eu estou vendo acontecer muito, né, em escala agora, principalmente nessa parte aqui da área criminal. Eu estava conversando com a Ana, que é minha noiva, ela é defensora também, acho que ela é defensora numa cidade do interior aqui. E aí ela estava fazendo uma atuação num processo, inclusive hoje ela fez audiência por videoconferência e tal, eu estava aqui com ela, eu estava ouvindo o processo, a gente discutiu um pouco antes dela começar a audiência, processo de tráfico de drogas, em que o rapaz foi preso primário com 0,6 gramas com 6 gramas de crack, acho que era. Tá? Ele tinha um pouquinho de substância. E no pedido de liberdade que ela fez para o juiz chegou a mencionar que, isso está se repetindo muito pelo Brasil, inclusive na manifestação dos promotores, que o presídio era muito mais seguro do que ele ficar na rua. Que como a gente estava numa época de quarentena, o presídio ele ia ser muito mais seguro do que ele estar na rua, porque lá já tem todas as medidas e assim por diante. E aqui vai minha pergunta, que você tem uma atuação maior nessa área aí da lei de drogas. Você acredita que daria, se essa pessoa contrai o coronavírus, tem algum problema por isso, a gente entrar com uma ação de indenização, e aí vamos juntar a parte civil aqui com o criminal, contra o Estado, porque o próprio Estado, por intermédio do juiz, ele garantiu que no presídio, aí você tem um Estado garantidor, que antes não tinha, mas o juiz, na decisão dele, ele certificou que no presídio é um local mais seguro, por isso que ele não iria sair. Se ele contrai e tem alguma complicação, você acha que seria viável uma ação de indenização futura contra o Estado? Então, Rodrigo, provavelmente amanhã eu vou dar uma entrevista para a Globo. Está sendo tudo tratado aqui realmente até sobre esse assunto que é o Covid-19 no sistema prisional. Pelo menos aqui em Minas Gerais, os presídios não estão sendo frequentados nem por familiares, nem por advogados. Acredite se quiser, o detento aqui em Minas Gerais, ele não tem assistência jurídica durante essa quarentena, ele não consegue falar com o seu advogado, e mais, ele não consegue receber o seu kit básico de higiene, que vem sabão, escova de dente e alguns outros apetrechos de limpeza. Sabemos que, para eliminar esse Covid, uma das maiores soluções é o sabão e a água. Sim. E isso não está entrando nos presídios de Minas Gerais. Bem, esse é um grande problema. Como isso está sendo tratado, não sei. Só sei que pessoas estão morrendo dentro dos presídios e isso não está sendo divulgado. Sim. A gente querer dizer que
não entra telefone dentro dos presídios, falar besteira. E os presos têm postado coisas que estão acontecendo dentro dos presídios e a gente tem visto. Pessoas estão morrendo dentro do presídio, não se sabe se é pelo Covid ou não, mas o certo é que a cada dia em Belo Horizonte, por exemplo, que é onde eu resido, são 20 a 30 custódias. Ou seja, pessoas estão sendo presas aqui fora e estão entrando no sistema. Eu chego para acompanhar um flagrante, por exemplo, o cara ele é preso, ele não é feito nele uma higienização, ele é colocado numa cela com 20 pessoas, mais ou menos, dentro das delegacias de polícia civil. Há um contágio geral, se um tiver 20, essas 20 vão entrar para dentro do sistema prisional. Agora, presta atenção, Rodrigo. Aqui em Minas Gerais, são quase 70 mil detentos. Quase 70 mil detentos. É a população de muita cidade brasileira. Sim. Muitas cidades brasileiras. Aí eu penso, se isso entrar dentro do presídio e 70 mil pessoas se infectarem, e mais do que isso, nós só temos aqui em Minas Gerais 10 mil respiradores. Eles vão querer tratar primeiro os presos ou as pessoas de bem. Vai ter que acontecer que nem na Itália, vai escolher quem vai morrer. Então, assim, respondendo a sua pergunta, está muito perigoso. A gente não sabe o que vai acontecer no sistema prisional. Nós ainda não estamos, conforme, né, as autoridades, nós somos do ramo do direito, mas a gente lê informações, não estamos ainda no pico, de contágio dessa doença. Eu acredito que, pelo andar da carruagem, vai entrar dentro dos presídios, aí vai ser o grande problema. Sim. Porque a pergunta não quer calar, né? O agente penitenciário, ele não sai aqui fora, ele não trabalha todo dia, ele não está lá de quarentena dentro do presídio. Então, ele sai e ele entra no presídio e ele está lá dentro com os presos. Como é que está sendo feito isso? A gente não sabe. Então, essa é uma reportagem que nós vamos fazer amanhã, inclusive com o sistema prisional e seus representantes e advogados, família de presos. Vamos tratar disso aqui amanhã. Eu acho que, por exemplo, a gente vê noivados que as pessoas estão no noivado e todo mundo pegou. 10 pessoas daquele noivado contraíram porque tinha uma pessoa infectada. Você imagina numa cela onde os caras têm que conviver dia e noite. E respondendo a sua pergunta, o preso está cautelado ou ele está de forma já sentenciada? Ele está sob custódia de quem? Do Estado. O Estado é responsável. Mas aqui, o que eu achei mais interessante... O Estado está irresponsável. Sim. Porque se não deixa entrar material de higiene básica, vai caber as indenizações. O que eu achei mais interessante foi o magistrado confirmar que o presídio é um local mais seguro. Porque é diferente você falar, olha, é uma doença que pode chegar no presídio. Outra coisa é eu falar, você vai ficar aí dentro e aí dentro é mais seguro do que aqui fora. Por isso que eu não vou te soltar. A fundamentação da decisão dele é como se fosse um garantidor. O Estado se colocou, ele já mas ele se colocou numa função de garantidor muito maior do que antes, né? Se ele não tivesse feito essa decisão. Eu coloquei uma pergunta aqui. Está aparecendo uma mensagem aí, como é que funciona isso? Eu tentei tirar, não consegui. Eu selecionei uma pergunta aqui para a gente poder responder, que é da Sandra, que ela falou o seguinte: como proceder quando o advogado faz o pedido de domiciliar frente a problemas respiratórios, por exemplo, e o juiz indefere? Eu selecionei essa pergunta, agora não estou conseguindo tirar ela. Estou tentando, mas ela não está saindo. Será que é eu que consigo tirar? Eu mudei aqui, peraí, deixa eu ver se agora sai. Acho que não. Ele inverte minha câmera, tá vendo? Quando eu tento tirar. Mas vamos tocando o barco, tem problema Vai. não. Chega um pouquinho mais para trás Isso. e vai tocando o barco. Então, quando nega qualquer tipo de pedido, aí nós vamos lá para o Código de Processo Penal. Negou na execução, vamos agravar. Negou um habeas corpus, vamos para o ROC. Vai funcionar normal, né, Rodrigo? A vida segue conforme o Código de Processo Penal. Vamos lembrar lá daquelas petições todas da mesma forma. Não muda nada porque o pedido é com relação ao Covid. Tá? Se negou revogação, vamos fazer o que tem que fazer. Se negou na fase da execução, vamos lá para o agravo. Se negou habeas corpus, vamos para o ROC. Se é que compensa, né? Se vai dar tempo, né? De ser julgado
até esse Covid passar. O que eu estou vendo muito, assim, o pessoal está tendo muita dúvida também, é, por exemplo, meu processo já está no tribunal, estou com uma apelação. Para onde que eu faço o meu pedido? A estratégia que a gente tem adotado aqui, depois você pode falar a sua, na defensoria, eu faço sempre o pedido para o juiz inicial. Tá? Não importa se já tive pedido, se não teve, se o fundamento não foi ainda o coronavírus, a recomendação 52, faço para o juiz daqui pedindo a recomendação, porque eu ganhei mais uma chance, vamos dizer assim. Se o juiz aqui negou, HC, vamos para o tribunal para ver o que acontece. Aí negou, e é isso que eu até queria falar com você. Que você está usando o ROC em vez do HC, você não vai fazendo HC atrás de HC para subir, você prefere usar o ROC? Esse HC teria que ser o HC do HC, né? A liminar da liminar. Sim. Isso pode ser feito. Eu estou falando assim, eu não fiz nenhum ainda. Eu faço o HC direto, porque a gente tem que, no nosso caso aqui, Rodrigo, advogados particulares, a gente tem que ser estratégico. De que forma? Se eu faço um pedido para o juiz ACOR, e às vezes eu não estou vinculado ao processo, eu passo a vincular nele. Se já é o meu cliente, tranquilo. Mas eu fui contratado muitas vezes só para fazer esse pedido. Então, se eu vou para a execução fazer esse pedido, eu estou fazendo um pedido, eu necessito de uma procuração e eu acabo vinculando aquela execução. Ou seja, eu tenho que depois, né, para o cliente estar preso, eu não tenho acesso, eu tenho que ter uma procuração e uma revogação dessa procuração. Ou então colocar lá na procuração poderes só para esse pedido, que é perigoso. Às vezes eles não enxergam isso na procuração e vai mandando informações para você e vai te intimando durante todo aquele processo de execução. É perigoso. Então, estrategicamente, se essa pessoa que está solicitando o seu trabalho não é o seu cliente, está solicitando só para aquele pedido, a gente já vai com habeas corpus, porque não depende de uma procuração e não te vincula a processo nenhum. Só que muitas vezes dá supressão de instância. Não sei se aí está dando. Dá supressão de instância. Se dá supressão de instância, aí, infelizmente, vamos lá no juiz ACOR, negou habeas corpus. Vamos no juiz da execução, negou, a gente agrava. Agora, negou habeas corpus, eu não aconselho o cliente a continuar pedindo devido à demora, mas pode, como você falou, fazer o HC do HC. Ou seja, negou a liminar, você já faz a HC da liminar que foi negada, que costuma lá em cima também dar supressão de instância. Então é complicado. E o que eu vejo, assim, por exemplo, a galera que está começando agora na advocacia, que tem muita gente aqui no nosso workshop que está nesse ramo, então que vai olhar para todo lado agora. Vamos dizer assim, me apertou aqui, o cliente que vinha para fazer despejo, eu não vou mais poder atender ele. Claro que na parte civil, eu acho que vai acontecer muito caos ainda, o advogado vai ser essencial nesse momento. O advogado, no momento de crise, é quem mais vai ser demandado, na verdade, né? Então, quem souber aproveitar. Mas acho que a primeira onda, como eu estava falando antes da gente começar aqui, é a do direito criminal. Os primeiros pedidos que acontecem, os primeiros problemas que acontecem, todos eles vêm para o direito criminal aqui. E não é um pedido difícil de fazer, né? Até para o advogado que, por exemplo, eu não tenho uma experiência nenhuma no criminal, eu posso fazer um pedido de HC? É uma peça simples, você vai utilizar a recomendação, né? Não é eu vou pegar um processo de tráfico de drogas, como é que eu atuo? Não vai tratar de mérito. Não. Até porque está suspenso, né? Assim, o processo do réu preso não está, mas em tese estaria suspenso as audiências do processo do réu que não está preso, por exemplo. Mas se você consegue colocar ele numa domiciliar, o juiz vai esperar um pouquinho mais para fazer a audiência dessa pessoa, né? E mais do que isso, né, Rodrigo? Você já imaginou? Você acha que eu saio de uma quarentena, que eu saio da minha casa e vou atender um flagrante pelo mesmo preço que eu atendia em dias normais? Você acha que eu já não utilizo esse argumento? Falo, olha, para me correr o risco de estar contraindo uma doença, para mim ir até uma delegacia, ter contato com pessoas que estão presas, policiais, aglomeração de pessoas, eu não posso ir pelo mesmo valor que eu cobrava antes. Porque mudou a situação, né? Mudou a situação. Então, é uma situação de risco. E esse risco tem que ser valorizado. Então, e os clientes têm pago. Por quê? Porque não são todos os advogados que estão fazendo esse tipo de trabalho. Sim. E eu estou correndo risco? Estou mesmo. Faço o álcool em gel sempre na mão, máscara, chego na delegacia, vou atender. Por exemplo, esse atendimento que você fez hoje, que você falou, foram 3 flagrantes, né? Sim, tráfico de drogas. Foi tranquilo na delegacia? Suposto tráfico de drogas. Tanto que não foi ratificado. Deu certo. Deu certo, não foi ratificado.
foi encontrado apenas alguns apetrechos, mas droga mesmo não foi encontrada. Então, não foi ratificado. E foi tranquilo aí da delegacia? Como é que está essa ida na delegacia, né? É, Nós, da Defensoria, também não temos tanto contato assim com essa parte da delegacia, né? Principalmente, eu atuo mais na parte processual, mas não mais. Eu atuo na parte processual, outro colega que atua na parte, por exemplo, da delegacia, né? Na violência doméstica, a gente atua na parte da execução e na parte do processo, mas não atua na parte da delegacia. Aí seria legal você passar a sua visão. Aqui em Minas Gerais, eu nunca vi um defensor público na delegacia. Aqui a gente tem. Aqui a gente tem uma. A gente tem um cargo só para a delegacia. Eu nunca vi, seria interessante, mas nunca vi. Mas olha, aqui as delegacias estão funcionando como se fosse expediente normal. Uhum. Eles estão disponibilizando uma equipe por dia, que é uma equipe que eles chamam de permanência, e as outras equipes, que são equipes diárias, não estão trabalhando. Então a delegacia está ficando vazia, mas funcionando todos os dias. Mas trabalhando assim, não vi máscaras, luvas, nem material para higienização. Não vi isso na delegacia. Eu levei meu próprio material para me higienizar e meus clientes, quando saíram de lá, higienizei cada um também. Então, é legal ter esse cuidado também, né? Cara, a gente tem que trabalhar de forma muito mais humanizada. E essa é a cara da nova advocacia. Meu livro está vindo aí, tá, Rodrigo? Advocacia é a 5.0. Já é a junção da advocacia 4.0, que a gente já vê ela aí, que é a inteligência artificial. Inclusive, esse aqui é um livro cujo eu sou autor também, que é Inteligência Artificial e o Processo. E agora nós estamos escrevendo praticamente os mesmos autores sobre a advocacia 5.0, que já é a junção dessa advocacia 4.0, que é a inteligência artificial, mais a humanização da advocacia, que já nasceu, né, no ano de 2018, já nasceu no Japão e agora está expandindo, e nós já estamos escrevendo sobre ela para ver se a gente já implementa ela no Brasil, porque quem não entender que a gente tem que estar sentado no último degrau junto com nossos clientes e que advogado não é protagonista, protagonista é o réu, pode comprar um carrinho de cachorro-quente, pode comprar aí um carrinho de pipoca, porque a advocacia não dá para você, não. Sim. Então, eu recebo às vezes perguntas porque eu tenho também um canal para concurseiro, e eu recebo perguntas assim do pessoal que quer ser defensor público, perguntando: eu tenho que cumprimentar as pessoas, eu tenho que... Claro que tem, essa tua função é ouvir. Nossa função é ouvir. Eu passo muito mais tempo ouvindo do que propriamente fazendo petição no atendimento de manhã, né? A gente fica ali ouvindo todo mundo. O preso tem uma história até engraçada. Eu estava numa cidade chamada Brasilândia, que a gente começa no interiorzinho, né? Vai atender no interior, vai vindo até na capital. E um réu não era nem crime, na verdade, era uma prisão de alimentos. E ele foi lá, ficou preso um tempão, e só para a gente ver a gravidade do corona, que dá até para fazer essa junção, eles têm muita doença de pele e respiratória no presídio, delegacia e assim por diante. Então a chance de você ter um seu réu lá dentro com problema respiratório é muito grande, né? E ele saiu lá da prisão quando ele pagou alimentos, e eu fui que executei ele. Ele veio me mostrar que ele estava todo cheio daquelas coisas brancas, assim, que ele pegou lá dentro por ficar pouco tempo. Depois ele estendeu a mão e veio me dar a mão, me cumprimentar, falando que ele tinha pago tudo e tudo certinho. E não teve jeito, cara. Eu tive que pegar na mão dele e depois ir lá e higienizar, passar o álcool e tal. Porque... Aqui em Minas Gerais a gente chama isso de sarna. Ele chama ferro de noiva, se eu não me engano. Mas é terrível. E pega mesmo, tá? Só de cumprimentar. Mas a gente tem que entender, né, Rodrigo, que essa higienização, principalmente para gente, advogado criminalista, que vai a presídio, que vai em delegacia, que são lugares públicos, fóruns, audiências. Cara, nós temos que ter esse costume de lavar a mão, de ter essa higienização. É sempre, não é só pelo coronavírus. Eu costumo dizer, eu não sei se você vai muito em presídio, todo advogado vai em presídio e colhe o que no presídio? Procurações. Ele pega a sua canetinha do bolso, enfia lá no buraquinho. Aqui em Minas Gerais tem lugar que tem vidro com buraquinho, tem telefone, mas ele dá a caneta lá para o seu cliente, o cliente vai, pega na caneta, assina a procuração, ele coloca ali no bolso e ele esquece que foi no presídio. No outro dia está lá no seu escritório, em qualquer lugar, e está com a caneta na boca. Exatamente. Então, assim, tem que ter cuidado. Quando eu ia na delegacia, por exemplo, quando eu estava em Brasilândia, eu fazia o atendimento da delegacia, né? Então, toda sexta-feira, eu estava na delegacia fazendo atendimento de todos os presos. Eu tinha meu terno de sexta-feira.
não era preconceito nada, porque quem nunca foi a uma delegacia, quem quer atuar nessa área, na hora que entrar na delegacia, o cheiro é característico. É um cheiro muito característico de delegacia. Aquilo fica em você, não tem como. Você fica ali 10 minutos. Imagina o cara lá com uma pandemia, né? Voltando nesse assunto. Mas eu chegava para atender, o delegado perguntava, você quer que tire os presos? Eu falei, não, vou demorar 2 dias se for tirar o preso. Eu pegava minha cadeira, colocava na frente da grade mesmo, lá na cela, e aí os presos organizavam para mim, quem tinha advogado não vinha falar comigo, quem era da defensoria ficava pro outro lado, eles respeitavam ali, mas o espaço, não tem como. Aí eles vinham até na cela, eles preferiam também assim, eu atendia ele ali, dava a caneta na cela, ele puxava a caneta e atendia. Então, quem tem receio, às vezes, o advogado novo, que tem receio de atuar nessa área criminal, ou então advogado civil ou trabalhista, falar, não vou atuar porque é perigoso. O teu cliente olha para você como uma esperança, você está ali, o que você não pode ser arrogante com a pessoa, mas você não tem... risco a gente sempre tem, em todas as profissões, né? Numa execução de alimentos você tem risco do cara te bater, por exemplo, mas quem é na área criminal, o risco não é... O cara não vai fazer nada com você, né? As pessoas têm medo de ir em delegacia, de ir em presídio, mulher tem medo, por exemplo, de... Não, genericamente falando, né? Eu vejo muitos advogados com medo, que mandam mensagens de ir no presídio. É tranquilo, a Ana, que nem eu falei, minha noiva, ela atende o presídio de São Gabriel, que tem, então ela vai sempre lá no presídio. Eu acho que uma das melhores oportunidades para o advogado entrar na área criminal é agora, né? Não sei sua visão. Cara, assim, eu costumo dizer que não é só para advogados, não. A crise é um excelente momento para a gente se colocar em qualquer mercado. Da advocacia não é diferente. É agora que as pessoas vão estar com problema, são agora que as pessoas não vão pagar, saindo da área criminal, não vão pagar dívidas, vão perder imóveis, vão deixar de pagar prestações. Advogado civilista vai nadar de braçada quando isso voltar ao normal. E o advogado criminalista, por sua vez, ele está trabalhando com muito flagrante, está trabalhando com essas petições de liberdade domiciliar, na verdade, de prisão domiciliar, não é nem liberdade domiciliar, de prisão domiciliar. O flagrante custa mais, ele é mais caro, a custódia é mais cara. Então, a gente ganha os honorários com um pouquinho de acréscimo. No meu caso, está dando certo. Estou vendo muita gente reclamar, tá, Rodrigo? Não estou falando que é geral, não. Muito advogado criminalista que não está trabalhando. Mas a gente sabe que a gente também tem que ser gestor. E durante os anos a gente tem que ganhar honorários e saber também gastar e guardar esses honorários para momentos como esse. No meu caso, não posso reclamar, não, porque está melhor do que quando estava parado. Mas foi uma oportunidade que nós achamos justamente com essas peças aí de domiciliares. Eu acho que quem enxergou isso, até eu deixei aqui embaixo, uma pergunta que apareceu ali, já que eu não consigo tirar, eu estou selecionando algumas. Já tem jurisprudência de HC na execução com a recomendação 52? Já tem, tá? Tem bastante, se vocês quiserem até posso compartilhar com vocês. Na defensoria aqui a gente está fazendo até um banco de dados, onde a gente coloca, olha, esse daqui foi um HC que foi concedido no caso de doença respiratória. Esse daqui foi concedido nessa outra situação. Até porque tem um mecanismo, que até o professor Thiago Bunin, que também o Dr. Fabiano conhece ele que me falou dessa alteração no pacote de crime que teve agora, que foi do distinguish, né, que é a distinção. Você pode pedir, eu não vou lembrar o artigo agora, depois eu deixo para vocês também, você pode pedir a distinção. Então, você vai pegar um caso modelo, por exemplo, uma jurisprudência, um HC, eu consegui, que nem esse caso de hoje que eu falei, que a moça saiu com uma pena um pouco para frente, né, a progressão dela é de 2022, eu pego essa decisão do juiz, coloco ela na minha peça e faço um parágrafo pedindo, olha, caso Vossa Excelência negue, não concorde com o meu pedido, faça a distinção do caso acima, que foi concedido. E aí o magistrado é obrigado a fazer sob pena de nulidade daquela decisão dele. Olha, ele não fez, a decisão está nula e a gente vai entrar com o HC pedindo a nulidade da decisão dele, inclusive a soltura do cliente, né? Eu aprendi isso aí com o Thiago também. Para que amanhã sua live é com o Thiago, né, Rodrigo? Amanhã chega o Dr. Marlon Ricardo. Amanhã é o Marlon. Marlon também é um... Olha, você está fazendo live essa semana com todos os meus palestrantes, você sabe, né? Meu curso, primeira imersão nacional na prática penal da lei de drogas, ia acontecer no dia 28 e dia 29 de março. E no dia 29 seria palestras com Thiago Boni, João Ricardo, Marlon Ricardo, Écio Quaresma Fipe e o promotor de justiça Matheus Rezende. Só faltou ele na sua live. Você pegou todos. Caras, cada um. Hoje, o Thiago Boni, na minha humilde opinião, é o cara que mais entende desse pacote anticrime hoje no Brasil. Desconheço. Sem falar que o cara é uma simpatia,
é meu amigo, eu amo aquele cara. O cara é fantástico. E Ele é. não perca. Tanto amanhã. Você vai fazer live amanhã com o Marlon, com o Thiago na quarta ou com o João? Vou fazer amanhã é o Marlon, quarta é o Thiago, quinta é o João e sexta é o Ercio, parece. Puta merda. É imperdível, né? Você vai arrebentar essa semana, porque é conhecimento e você está pregando aí o que eu já prego pelo Brasil inteiro nas minhas palestras, que é a não reserva de conhecimento. Exato. A E ideia... passar conhecimento é com você, né, Rodrigo? Já há muito tempo, dentro dos seus canais, concurseiros aí hoje que não sigam o Rodrigo. Está perdendo tempo na vida, está perdendo tempo na vida. Esse cara tem uma técnica de hipnose hoje, que ele faz sua sogra gostar de você. Não tem ideia. Então, não perca. Depois, né, Rodrigo? Tem lá, né, no seu Instagram, já tem você falando sobre essas técnicas, né? Da hipnose. Então, inclusive, a gente mais pra frente eu vou desenvolver, que muito advogado me pede também. Por medo de falar em público, por medo de se expor, de conversar com o juiz, medo de fazer um júri, um plenário, a hipnose pode ajudar bastante. É um ramo que a gente ainda vai colocar aqui um pouco mais pra frente, né? A ideia desse workshop, Advogando na Crise, foi justamente essa. A gente vai falar da parte teórica, né? A gente colocou as partes teóricas lá na aula, então a gente vai mostrar as teses, por exemplo, eu, que fiquei responsável pela parte criminal. Na primeira aula falamos sobre prazo, na aula de amanhã, na aula 2, eu vou disponibilizar um modelo de liberdade que eu estou utilizando, né? Um modelo desse de pedido de liberdade para os advogados que estiverem na aula 2 lá amanhã. Então, a pessoa nunca atuou, você vai pegar meu modelo, você vai ver que é uma coisa super simples e vai atuar, e eu faço a explicação desse pedido de liberdade nesse momento aqui, usando a recomendação 52 ali. E essas aulas aqui à noite é para mostrar a prática, mostrar advogados que estão atuando e como é que está sendo a atuação deles, né? Que nem você contribuindo um monte aí, trazendo essa visão, principalmente da lei de drogas aí, que eu acho que é um grande filão, vamos dizer assim, né? O nicho e vamos dizer assim, é o subnicho, né? O nicho ali seria o direito penal, o subnicho olha, eu sou especializado nisso. Agora, no momento de crise, o cliente corre para quem é especializado, né? Justamente. E além de correr para quem é especializado, o cliente hoje está correndo para o lado do advogado que é humano, Rodrigo. Exato. Para o lado do advogado que compreende que ele está lá dentro, que ele está passando por um problema e que a família dele também está passando. Uhum. E aquele advogado antigo, aquele advogado arrogante, aquele que acha que do outro lado só tem um cliente e ele só enxerga nos olhos do cliente o cifrão, esse advogado está acabado. Então, olha, desde quando eu iniciei na advocacia e que a gente tem compartilhado, o João é um dos caras hoje que compartilha muito essa advocacia humanizada, o João Ricardo. Já ladeei ele aí no Mato Grosso do Sul, em plenário. Inclusive, nós conseguimos um êxito aí em um plenário onde o réu tinha efetuado 3 golpes de foice na face da vítima e nós conseguimos aí uma coisa de outro planeta. Mas hoje a advocacia humanizada. Tentem ser humanos, tentem tratar a família com humanidade, o cliente. Vocês vão se dar muito bem, cara. Olha, é nesse momento de crise que as pessoas escolhem realmente os advogados humanos, porque eles vão batalhar pelaquela liberdade do cliente. Uma das reclamações que eu mais recebo, né, dos presos, do familiar do preso, é justamente advogado que não quer atender. Por exemplo, atendia na delegacia, doutor, meu advogado não vem aqui há 3 meses, ele não fala comigo, eu não sei o que está acontecendo no meu processo. E às vezes o cara está preso preventivamente. E o que o advogado que faz isso não está enxergando é que o cara que está preso, ele está preso com mais 20 potenciais clientes dentro da mesma cela. Com mais 2 mil... Eu falo isso tem 10 anos. Olha, você vê todo dia, Rodrigo, todo dia, a gente enxerga aí live, pessoas ensinando como é que prospecta cliente. E falando um monte. Você acabou de falar e agora a maior técnica de prospecção de cliente. E olha que você é defensor público, hein, Rodrigo? Você falou a maior tese de prospecção de cliente que existe na Terra. Se você atender um cliente bem, se você for humano, tratar ele com respeito, realmente tentar resolver o problema dele, nosso trabalho é de meio, não é de fim. Sim. Cara, esse cara vai chegar em uma cela, pelo menos aqui em Minas Gerais, com 30. São 30, ou seja, 29 potenciais clientes para você. Eu já tive cliente que chegou em uma cela e eu atendi quase a cela inteira por indicação daquele cliente.
Uhum. Existe prospecção melhor que essa? Não existe não, Rodrigo. Isso E é agora? prospectar cliente. Imagina agora que o preso, você vai lá atender o cara, ninguém tá indo atender, você vai lá, vai atender o cara, consegue uma domiciliar para ele, por exemplo, consegue uma progressão de regime, ele conta para os outros ali, tô saindo, meu advogado conseguiu. O que a primeira coisa que o cara vai falar é, me dá o telefone desse advogado. Então, aí eu vejo nesse momento de crise, eu vejo como você, que nem você falou, prospectar cliente, né? E por que eu tive essa visão também? Que nem você falou, seu defensor teve essa visão. Por que eu tive essa visão? Porque quando eu ia atender, e eu tratava bem, e eu ia toda semana lá, eles começavam a me oferecer. Eles não sabiam que isso, tipo, não pode, né? Mas eles começavam a me oferecer, falando, doutor, quer pegar um caso meu que eu tenho de divórcio? Quer pegar um caso meu que eu tenho um outro processo que é lá em Minas, que é lá em Goiás? Essas propostas chegavam, eu explicava, olha, eu só atuo aqui nessa cidade, eu sou pago pelo Estado, se você quiser constituir advogado. E o outro lado que eu via era um advogado que fazia o trabalho bem feito, 3, 4, que nem você disse, eram atendidos pelo mesmo advogado. Ele conseguia pegar todo mundo ali e tá pegando honorários, né, de todo mundo que tá ali. Então, para quem não tá conseguindo advogar, às vezes fazer um pro bono de um caso é fantástico para você conseguir prospectar, né? Você vai conversar com o Quaresma Firpe, hoje, na minha humilde opinião, não é porque a gente trabalha junto, mas o melhor plenarista desse país hoje, ele fez 350, ele vai contar, 350 plenários pro bônus. Pro bônus. Aí você fala assim, pô, o cara já fez quase 1000 júris, o cara tá bem, é reconhecido. Mas antes disso, ele fez quase 350 pro bono. Na lei de drogas não é diferente. Na advocacia criminal isso não é diferente. A gente precisa ali, às vezes um pro bono bem feito te rende ali clientes pro resto da sua vida. Com certeza. Uma dica legal que o advogado pode fazer, por exemplo, eu estou aqui no meu escritório e não estou sendo procurado. Dá uma olhada nos seus clientes que você tem que está na execução penal. Mas ele já não está me pagando mais. Tudo bem, mas ele foi teu cliente e hoje ele está lá na execução penal. Dá uma ligada para a família. Fala, vem aqui que tem um pedido que a gente pode fazer. Faz o primeiro. E aí, pro bono. Vou fazer o primeiro pro bono. Vou trabalhar de graça. Calma. Você vai plantar uma sementinha ali e vai falar, olha, a única coisa que eu quero para você é que na hora que a gente consiga o teu pedido, você fale quem foi que conseguiu para os outros clientes ali da tua cela. Só isso. E Rodrigo, olha a dica que eu vou dar. Olha a dica, hein? Hoje, se eu falar assim, Rodrigo, me fala um nome com relação a plenário do Tribunal do Júri. Você vai virar para mim e falar, Fabiano, Quaresma, João Ricardo, Zanoni. Se eu virar para falar, Rodrigo, na lei tributária, você vai falar X. Na lei de drogas, você vai falar, tem o Fabiano, tem o Augusto em São Paulo. E se eu falar para você assim, quem que é o cara hoje, quem que é o advogado, o foda em execuções penais? Eu não consigo te dar um nome, Rodrigo. Não tem. Não consigo te dar um nome. Pessoal, especializem em execução penal. Olha, vocês trabalham com direito líquido e certo. É muito bom de trabalhar. Nós trabalhamos com perspectivas de direito. Ou seja, eu posso ou não obter êxito para o meu cliente. Na execução penal, gente, é perspectiva. Existe um atestado de pena, lá já está a data certinha do direito a ser concedido para o seu cliente. Ou seja, para aquele advogado que tem medo de advogar mesmo no criminal, advoga no criminal da execução penal, que é feijão sem bicho, não é, Rodrigo? Eu acho um dos melhores nichos hoje em dia. Eu acho assim que na minha visão, se eu fosse começar na advocacia, eu começava na advocacia da execução penal. Porque quando você entende e consegue fazer os pedidos dos cálculos, você consegue muita coisa, porque tem muita gente presa irregular. Então, assim, a chance de êxito é maior, e ainda mais agora, com o pacote anticrime, que alterou completamente as somas, as contas, vai virar uma bagunça daqui a pouco, né? Então vai abrir mais uma possibilidade do advogado conseguir fazer pedidos, e quando você consegue um cliente, isso espalha, né? E agora eu vou fazer fazer um pedido aqui. Qual uma dica que você pode dar de atuação profissional na lei de drogas aí, que você falou, ó, essa dica eu uso para fechar contrato com o meu cliente aqui, para fechar o contrato de honorários? Na verdade, essa dica já foi até dada, né, Rodrigo? Que é tratar o cliente com humanidade, principalmente tratar a família do cliente com humanidade, ter resiliência e ter empatia pelo outro. Sabe por quê, Rodrigo? A família de cliente liga para a gente todos os dias, todos. Quer saber de processo todo dia. Chega uma hora, o advogado apela. E aí é que está a dica. Pessoal, tenham paciência.
se coloque no lugar do outro, ou então faça o seguinte, crie um sistema no seu escritório que antes da família te perguntar, você já envia aquela movimentação para a família. No WhatsApp dela, pum. Cria um grupo lá da família no WhatsApp do escritório, já vai enviando. Eu aqui tenho as meninas, as minhas estagiárias já fazem isso. Ninguém tem problemas que ela está enfrentando na vida. E para a gente é só um trabalho. Só que se a gente colocar no lugar do outro, a gente vai entender que é um problema nosso também. Na defensoria, lá em Três Lagoas, eu atuava júri, criminal residual e atuava também na execução penal em substituição, porque não tinha um defensor fixo. Quando a gente atuava, a gente tinha o costume o processo veio, eu fiz uma movimentação no processo, tirava o cálculo de pena, anotava para o preso, numa linguagem bem simples, o que foi que aconteceu no processo dele, e aí eu mandava esse processo para o preso através de ofício, cartinha. Manda uma cartinha para o preso lá, para que ele pudesse atuar ali, né? Eu só tô pegando aqui o carregador aqui, Rodrigo, vai lá. Não, tranquilo. Então, tipo, esse contato com a parte é fundamental mesmo. Acho que é isso aí que você consegue fechar o contrato e manter a família ali, porque ele não vai ter só esse problema, né? Ele conhece outras pessoas que têm problema. Na verdade, infelizmente, a pessoa que está nessa situação, ela está tão marginalizada que ela não consegue sair. É difícil para ela sair. Então, ela reitera, ela vai, ela volta. A gente consegue salvar um ou outro? Consegue, mas é difícil. Principalmente na defensoria, a gente vê isso muito, né? Às vezes o cliente, Rodrigo, ele não quer absolvição, mas ele quer uma pena mínima. O tráfico de drogas, às vezes ele quer um tráfico privilegiado. E às vezes ali o cara está com 2 processos de tráfico de drogas, eles estão no mesmo tempo, ou seja, eles estão correndo da mesma forma, um vai transitar e julgar e o outro não. E aquele que não transitou, às vezes o cara tem uma condenação, a gente recorre para que ele possa ficar no 2/5, agora mudou tudo, né? Mas que ele fique no 2/5 até o cumprimento daquela pena, até o outro transitar, para o outro não virar também 3/5. Então são estratégicas, né, que a gente utiliza, e o cliente às vezes quer isso. Ele não quer absolvição. Exato. O cara foi preso com droga, com arma, dinheiro, balança de precisão, todos aqueles apetrechos lá do parágrafo 2º do artigo 28. Nós vamos fazer o quê? Falou, meu irmão, vou fazer do seu limão uma limonadinha, beleza? 5 anos, você fica aí 2 anos aí no semiaberto, vai pro aberto. Tá bom Jogar você, limpo. doutor? Tá bom demais, tô feliz demais. Então, a gente Acho tem que tratar... vai encerrar daqui 1 ou 2 minutos. Antes de encerrar, eu queria te agradecer muito aqui por ter vindo, doutor. Foi muito legal esse bate-papo. Acho que o pessoal conseguiu ter uma visão bacana da advocacia criminal nesse momento, né, de ir na delegacia, de saber conversar ali com o cliente. Então, eu queria te agradecer e queria deixar, se você pudesse fazer as considerações finais aí. Ainda não apareceu aqui quando vai encerrar, mas acho que já encerra. Rodrigo, eu que agradeço. Te confesso, sou fãzaço seu, já sigo seu trabalho há muito tempo. Você é um cara, nota 1000. O pessoal aí que tá no concurso público, tá nessa luta aí diária. Já fui concurseiro um dia também, mas já há muito tempo atrás, tentei ser delegado de polícia, tentei prender, mas depois eu resolvi falar, Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Vocês querem fazer pergunta? Vou abrir aqui agora para a gente poder responder algumas perguntas que vocês tiverem, para a gente poder responder por aqui, tá? Boa noite, satisfação. Qual vai ser a pauta da live? Essa live aqui, na verdade, a gente acabou de fazer ela. É uma live que a gente falou um pouquinho sobre a atuação na lei de drogas, tá? Tá acontecendo dentro do nosso workshop, que é o workshop Advogando na Crise. E aí a gente vai conversar cada dia com um advogado para ele trazer a experiência dele nessa atuação aqui, tá? Hoje foi o Dr. Fabiano Lopes e todos os dias a gente vai ter alguém. Manda o modelo, por favor, professor. Amanhã lá a gente vai ter o modelo de pedido de liberdade, tá? Para você que é advogado que está atuando na área criminal, que está começando agora ou que ainda não fez nenhum pedido desses que a gente falou na live agora, que foi o pedido com fundamento na recomendação 62 do CNJ, tá? Essa recomendação eu vou falar bastante dela amanhã também e vou mostrar para vocês, eu vou dar um modelo de pedido de liberdade, a gente vai falar sobre o pedido de liberdade amanhã. Deixa eu ver se o Dr. Fabiano voltou aqui, ou se ele não voltou, para ele poder fazer as considerações finais. Se ele não voltou, a gente bate mais um papo aqui, mais uns 10 minutinhos aí, só para a gente poder encerrar a live e responder algumas perguntas. Ficou alguma pergunta que vocês tiverem por aí? Essa live foi perfeita, que legal, bacana, legal que vocês gostaram. E essa semana toda, tá, pessoal? Já anota na agenda aí, todos os dias vai ter,
Saindo daqui, eu vou deixar no Stories a sequência, tá? Boa noite, professor. Me inscrevi para ser dativo aqui na minha cidade. Estou começando a carreira. Como faço para iniciar na execução? É só você conseguir teu primeiro cliente, tá? A ideia de advogar na execução é, conseguir no meu primeiro cliente, lá dentro, pode ser pro bono, não tem problema. Você conhece algum parente de alguém, e aí você faz a tua atuação. Normalmente, principalmente você que começou agora na atuação dativa, até você pode falar com o juiz, dependendo do tamanho da sua cidade, se lá não tem defensoria, vai no juiz e fala, doutor, eu queria pegar alguns casos pro bono, fazer atendimento no presídio, em delegacia, eu posso fazer isso? Talvez ele te indique um ou outro, te nomeie no processo, né, para você poder atuar, depende da cidade, tá? Esse início depende muito da cidade. Para quem já está no ramo e quer atuar, é mais fácil, porque a partir do momento que o cara foi condenado, você já atua por ele. E quem já tem cliente, como a gente falou, é mais fácil ainda, porque você vai pegar teu catálogo de cliente lá, ver qual deles está preso hoje em dia e qual você pode fazer o pedido. Esse pedido está funcionando para todo mundo indistintamente? Não está funcionando para todo mundo, mas eu posso falar para você que são 30, 40, 50% dos pedidos estão sendo aceitos. Claro, que nem o Dr. Fabiano falou, eu fiz para todo mundo do meu escritório. O juiz não vai soltar todo mundo, então vai vir decisões de todo jeito. Mas nosso dever é fazer o pedido, tá? Que horas vai começar a live amanhã, em que vai disponibilizar a peça? Amanhã a peça não vai ser disponibilizada na live, tá? Ela vai estar nas aulas do workshop. O workshop chama Advogando na Crise. Se você procurar no Google, você vai achar, ou também está no meu perfil o link. Você se cadastrando lá, a aula 1 já está no ar hoje. Tá? A aula 1 a gente falou sobre a suspensão de prazos, expliquei todos os prazos, como é que funcionam, os prazos suspensos. E aí nós tivemos um complemento das aulas de trabalhista e civil. Amanhã vai ter o complemento da minha parte. Vou falar sobre os pedidos de liberdade para réus presos provisórios, tá? Como é que faz esse pedido de liberdade? A aula sai 8 horas da manhã. É só você entrar no site advogandonacrise.com.br, você já vai ter acesso a essas aulas, e a aula sai amanhã, 8 horas da manhã, e eu vou falar isso com vocês na minha parte, e aí depois vai ter a peça que vai estar no canal do Telegram, que lá também tem o botão para você entrar no canal do Telegram, tá? E é legal, a gente pensou e se juntou para fazer esse workshop em todas as áreas, porque a gente enxergou um momento que o advogado pode atuar não só mais especializado como ele estava. Claro, o Dr. Fabiano é um gigante, né? Ele tem um escritório muito grande lá em Minas Gerais, ele já atua, ele já tem os clientes deles ali, então ele está mostrando como isso está girando melhor para ele nesse momento de crise, e é essa visão que eu queria que ele passasse para vocês, do que num momento que não era crise, porque quando tem caos, quem é demandado? O advogado, ele que precisa vir para poder fazer a solução dos conflitos. Então a ideia nossa é poder te mostrar saídas em todas as áreas. Nesse momento você tem que saber atuar na parte trabalhista, na parte civil e na parte da penal, porque vai aparecer para você. Tem um cliente meu penal que está preso, eu sou advogado criminalista, fiz o pedido. Mas aí a mãe dele falou, olha, doutor, eu estou tendo um problema que estão querendo me despejar. Como é que eu faço com o meu aluguel? Nesse momento que eu não estou conseguindo aqui ali, você já amarra mais um contrato ali com ela, já faz um pedido. Ou às vezes tem um negócio, o negócio está precisando de um atendimento. Então, o advogado vai ser demandado. Se você souber trabalhar nesse momento, tá? Nessas 3 áreas, eu acho que você vai crescer muito. Claro que não é o que eu indico. No momento normal, eu não indico o advogado ser generalista. Porque quanto mais generalista eu faço tudo, pior vai ficar a forma dele se expor nas mídias, por exemplo, dele conversar com os clientes e do cliente ser indicado por ele. Mas nesse momento, ele vai procurar o advogado de confiança, porque não tem como ele acessar um monte de advogado. Então, você ele pegando 1, 2, 3 clientes, você consegue ampliar a tua carteira se você fizer essa atuação. Vamos lá, mas quem já é do criminal aqui, eu acredito que o criminal não vai parar. Ele é a primeira onda que veio, tá? A gente fez uma demanda incrível, a demanda de defensoria inicial, e estou falando de todas as áreas, tá? Execução penal, crime residual, a parte que a gente faz da parte civil, até a parte de saúde, a parte mais demandada foi essas duas, execução penal e a parte criminal, porque foi onde a gente fez mais pedidos ali. Deixa eu ver se tem mais perguntas de vocês. Vamos tirar mais uns 10 minutinhos aqui de perguntas, aí a gente encerra a live. O Dr. Fabiano entrou. Tá aqui, Dr. Fabiano? Vamos colocar ele aqui para a gente responder aí se ele estiver por aqui. Deixa eu só ver se ele tá por aqui. Tá aqui, ó, Dr. Fabiano Lopes. Aqui, que eu cortei no final. E aí a gente continua. Olha, eu tava te assistindo aqui. Não, eu reabri aqui para você poder terminar, a gente responde umas perguntinhas aqui e encerra. Pois é, só para finalizar, te agradecer pelo convite, sensacional. É bom que eu não entrei, eu consegui ver o que o pessoal estava escrevendo aí, parece que o pessoal gostou muito. E, Rodrigo, estou aqui no meu direct, já como faço sempre, respondendo todas as dúvidas.
tudo que me perguntarem lá no direct, às vezes não dá para responder na hora, mas eu vou responder todo mundo com muito carinho. Pode ir lá, tudo sobre a lei de drogas, algumas teses defensivas. Às vezes as pessoas mandam até casos, Rodrigo, para mim lá, para a gente poder dar ideias, e eu faço com o maior prazer. Fazer parceria, às vezes, né? É esse Instagram que tá aqui, né? Você que eu sabe coloquei? que hoje a advocacia colaborativa, ela vem rodando por todo o país e tem acontecido parcerias muito grandes. Por exemplo, eu e o João Ricardo somos parceiros colaborativos. Júris que tem aqui em Minas Gerais, faço com o João Ricardo. E já fiz com ele também aí no Mato Grosso do Sul. Faço júris em São Paulo, faço júris em Santa Catarina com o professor Guilherme Araújo, faço júris em Belém com o professor Rodrigo, que inclusive vou fazer uma live com ele essa semana também. Então, essa advocacia colaborativa, principalmente para o jovem advogado. Sim. Procure um advogado mais experiente, trabalhem junto e captem aquela experiência que o cara já tem ali de anos e ganhe honorários juntamente com aquele cara. Ou seja, e o cliente no final vai ser o mais satisfeito, Rodrigo. O que eu vejo bastante vocês fazendo isso, que eu acho incrível, né? Criar uma rede de pessoas que, por exemplo, abre uma live lá com um colega, chama o outro, vamos. E essa atuação conjunta, que eu acho que o João também prega muito isso, o Thiago, você, todo esse pessoal que eu vejo que faz uma mídia incrível. Porque não tem como a gente fazer a mídia para o nosso cliente final, vamos dizer assim, né? Eu na defensoria, não, mas vocês advogados, tem como você fazer tua mídia falando para o cara que vai te procurar, mas você falando para outro advogado, ele vai te indicar. No crime muda um pouquinho o conceito. Você não faz a tua mídia para o teu cliente, você faz a mídia para que os teus colegas te indiquem da parte civil, assim por diante. E quando a família for procurar quem é o Dr. Fabiano Lopes, ela vai achar teu Instagram, vai ver que você é ativo ali, que você tem bastante pessoas. Isso traz uma autoridade, vamos dizer assim, né? Rodrigo, presta atenção. Tem gente que já me questionou, falando assim, Fabiano, você faz lives, você faz propagandas, que não é propaganda, né? A gente faz aqui compartilhamento de informações para advogados. Como que isso aí pode render prospecção de cliente para você? Eu falo, olha só, um dos maiores casos da minha carreira, que foi um caso em Portugal, ao qual eu consegui, já na fase de inquéritos, arquivar o processo de um senhor que estava sendo acusado de transportar uma mala com 11 quilos de cocaína. Após fazer uma investigação defensiva, me acharam em Lisboa como um dos maiores especialistas do Brasil na lei de drogas. Mas sabe como que eles me acharam? Me acharam aqui. Um seguidor meu conseguiu me indicar para essa pessoa lá em Lisboa. Fui para Lisboa, lá eu tenho um cadastro para trabalhar lá, consigo trabalhar lá. Fui para lá e resolvi o problema. Então, aqui, mais do que fazer, levar informações para os colegas, a gente também consegue fazer prospecções de cliente e também fazer parcerias, cara, diversas parcerias, de júri, lei de drogas e outras grandes parcerias que eu já fiz aqui, ó, no Instagram. Tem uma pergunta que eu achei bacana. Ó. Meu cliente já se encontra na domiciliar com monitoramento em decorrência do pedido que fiz durante essa pandemia. Então, bacana, ela já conseguiu colocar ele na domiciliar. Contudo, ele progrediria para o semiaberto em 2021. É possível solicitar a progressão? Sandra, do fechado, eu acho que ele já deu a progressão para o semiaberto, senão ele não colocaria em domiciliar direto. Tem que olhar a decisão do juiz como foi. Em tese, daria. Mas eu vou falar minha visão, depois vou deixar o Dr. Fabiano falar dele. Mas eu acho que, como ele já está em domiciliar, se ele não fez a progressão, o juiz não vai fazer de novo, não vai fazer mais. Ele não vai dar um benefício para o teu cliente, sendo que ele já está num domiciliar. É a minha visão, tá? Nós temos que nos atentar, aqui na nossa execução, nós nos atentamos ao levantamento de pena, que está lá dentro do processo. Levantamento de pena está lá, as progressões nas datas certinhas. Então, como você disse, ele já está em domiciliar, e atendendo o CNJ, provavelmente realmente ele já deveria estar no semiaberto, né? E se ele foi para o semiaberto agora, provavelmente ele vai ter que esperar o prazo para ir para o aberto. Sim. É caso a caso, né, Rodrigo? A gente tem que avaliar caso a caso, ler. É difícil a gente, às vezes, dar uma informação sem papirar, né, o processo. Acho que a nossa função também é pedir. Eu vou muito por esse lado. Eu explico, é o que você falou, você joga limpo. A família senta comigo, eu jogo limpo com elas. Então, assim, olha, a possibilidade dele sair é quase zero. Agora, você quer que eu faça pedido? Eu faço, sem problema nenhum. Ou vamos deixar para fazer em tal hora, dependendo da estratégia, né? Acho que o melhor é você jogar limpo. Nós somos pedintes profissionais, né, Rodrigo? O trabalho
E Uma pergunta que quando encaixa nisso aqui, ó. O cliente precisa necessariamente ter algum problema de saúde para pedir com base na recomendação 62 do CNJ? Ó, eu fiz para todos, independente de enquadrar ou não, CNJ e portaria dos PJs. Sim, tecnicamente ele tem que ter algum problema respiratório, estar no aberto ou semiaberto, respeitar a questão de idade, ser grupo de risco. E aqui em Minas Gerais ainda tem mais. Todos que estão presos por pensão alimentícia também se enquadraram na nossa portaria. Então, é um caso a mais. Sim. Então, sim, é bom a gente olhar os requisitos, mas como o Rodrigo disse aí, nós somos pedintes oficiais e a gente pede tudo e para todos. Eu acho que na minha visão, é um termômetro, assim. Você tem o cara que tem mais de 60 anos com tuberculose que está preso, teu cliente. Esse cara tem uma chance de sair muito maior, muito mais alta. Esquece o crime que ele cometeu, não importa. O João de Deus saiu, esqueci o nome dele. O político, esqueci o nome dele agora. Sumiu. É o Cabral? Tá. Não. Foi não é Cabral, não. Que era presidente da Câmara. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha também saiu. Então, assim, você pode pegar esses casos. Inclusive, falei hoje nos grupos lá nossos, as pessoas me pediram a decisão do João de Deus. Eu não tenho a decisão do João de Deus, até acho que o processo dele deve estar em segredo de justiça porque é estupro. Não sei se a execução tá, não deve estar, mas eu não achei ainda a decisão dele. Mas você cita a matéria. Cita lá a matéria de jornal, falando, o João de Deus foi colocado em liberdade, o meu caso é igual, o crime dele é muito mais grave que o meu cliente, então eu quero que você faça a distinção do caso dele com o meu, porque que é diferente. Né? Até isso dá pra gente encaixar. O Thiago me ensinou a fazer isso e eu tenho feito em todas as minhas petições. E eu ainda não achei fundamento. Na verdade, achei alguns fundamentos de juízes que falaram assim, olha, esse laudo seu aí de doença respiratória é de 2012, 2013, não serve mais para os dias de hoje. Isso aí eu encontrei. Mas, olha, teve gente que saiu atendendo requisito e teve gente que saiu sem requisito nenhum. Então, a tese é peça para todos e deixa na mão do magistrado segurar essa bomba. Se ele vai ou não colocar em prisão domiciliar. Uma outra pergunta aqui. Não sei se você tiver com o seu tempo aí que quiser ir embora. Aqui eu estou tranquilaço. Professor, estou com um cliente com lapso vencido em fevereiro para progressão ao regime aberto. Está aguardando exame criminológico, porém, devido à crise, não estão fazendo. O que fazer? A recomendação 62, ela tem um item específico que libera do exame criminológico, tá? Eu não vou lembrar agora qual que é, não sei se você sabe aí, Fabiano, de cabeça, mas eu não vou lembrar agora. Mas tem um item específico que dispensa esse exame criminológico. Você não precisa fazer ele para progressão. Você pode refazer o teu pedido e colocar como fundamento a recomendação. Na verdade, já existe entendimentos jurisprudenciais que o exame criminológico ele é dispensável. Ele não é indispensável, ele é dispensável. Principalmente se tratando de um problema de pandemia, de contágio, como está aí agora. Então, o exame criminológico ele é dispensável. Essa aqui eu acho que vou passar para você direto, que você vai conseguir falar melhor do que eu. Dar um conselho para as mulheres que pretendam atuar na área criminal. Você falou que tem bastante advogadas com você aí, né? Então, gente, presta atenção. Sou um dos maiores defensores que existe da mulher criminalista. Não é à toa que eu trabalho com 6 advogadas criminalistas aqui do meu lado. Uma delas, a doutora Brenda Winter, ela é sensacional, principalmente para atendimento em loco. Aqui, Rodrigo, nós atendemos muito em vilas e favelas. Né? Às vezes a polícia quer entrar na casa das pessoas sem mandado de prisão, de qualquer jeito, e a gente atende, né, em loco, e ela faz isso com muita categoria. Não só em loco, como em delegacias, como em presídios. Ela é uma das pessoas que segue realmente essa advocacia humanizada que a gente prega, que é, por exemplo, o cliente foi preso, a família inteira vem aqui no escritório, ela passa um checklist de tudo que a família precisa, de tudo que eles vão passar. O cara é sensacional. Então, você, mulher criminalista, olha, você não é diferente em nada de nós homens. Ao contrário, vocês são muito mais fortes e são muito mais caprichosas. E se seguir o lado humano, vocês vão ser sensacionais aí na carreira. Sim, eu também concordo. Eu vejo as defensoras aqui, por exemplo, não tem problema nenhum em atuar na área criminal. Por exemplo, tem uma defensora que atua comigo que ela defende o homem na violência doméstica. Você não tem nenhum problema disso tudo. Eu acho que o medo está muito mais com a pessoa, que todo mundo tem, não é só a mulher, tá? Todo mundo tem.
No início de carreira, quando você precisa conversar com o primeiro preso, você chega a tremer a perna ali. Você fala, pô, como é que eu vou fazer isso? Eu fui estagiário da defensoria há muito tempo, então eu estava mais acostumado. Agora, meus colegas, eles, vamos no presídio atender. Todo mundo ficava olhando pro outro, e agora o que faz? Falando, meu amigo, o cara não vai fazer nada com você, porque você está lá para ajudar ele, né? A gente sabe que existe machismo, isso vai existir, principalmente em âmbito de delegacia e assim por diante, mas a advogada tem que se impor, colocar a visão dela e pronto, não pode ser atendido de forma diferente, né? Tem que ser firme, tem que Vamos fazer. mostrar Deixa eu fazer uma bater o pé na pergunta. porta mesmo. Vamos lá. A doutora Brenda faria uma live semana que vem? Ela faria toda hora, já tá aceito. Então já vamos agendar. Semana que vem a gente bate um papo com ela, falar sobre a mulher atuando no direito criminal. Você vai ficar encantado, os seguidores vão ficar encantados. Ela é menina muito forte, é uma advogada muito forte e é muito exemplo, tá, Rodrigo? A menina, você vai ver, você vai conversar com ela, vai sentir a firmeza, e a firmeza que você aí, ó, mulher criminalista, tem que ter, tem que chegar em delegacias, tem que chegar em loco e tem que se impor realmente. E se for desrespeitada, chame as prerrogativas, chame o delegado de prerrogativa, dê voz de prisão por abuso de autoridade, faça o que for necessário, mas não abre mão aí das suas prerrogativas, principalmente da sua firmeza. Vou pegar mais uma aqui, ó. E a mãe, filho menor de 12 anos, está presa preventivamente. A recomendação, ela separou, né, Tor? Ela não fala, assim, a mãe de filho menor, ela fala mãe. Então, qualquer mãe se encaixa, tá? Tem uma previsão hoje específica. Com o pacote anticrime, isso é lei hoje, né? Era um HC coletivo, mas agora é lei com o pacote anticrime. Agora, dica para vocês, advogados, principalmente a audiência de custódia, que vão lá tratar desse HC, que hoje também já está no pacote anticrime. Tentem pegar com os familiares cartas por escrito dizendo que a mãe é a única pessoa capaz de cuidar daquele filho. Porque se não fizer isso, os magistrados não vão colocar em liberdade. Isso é uma investigação defensiva que você faz, você recolhe essas cartas e levam para a audiência. Aí sim vai dar certo. Sim, vou pegar a última pergunta, então, aqui para te liberar também. Eu combinei com o doutor 1 hora, já estamos 1h20. Tem uma aqui que acho que vai ser bacana, porque vai ser a tua especialidade aí, ó. Sou iniciante e há alguns dias chegou um cliente para mim, que está com a progressão vencida há 1 ano, estava pela defensoria, tomara que não seja aqui de Mato Grosso do Sul, né? Mês passado foi acusado de participação de tráfico de drogas dentro da cela. Acho que ela quer alguma dica aqui nesse caso dela, né? Esse caso de tráfico de drogas dentro da cela, a gente já sabe como é que funciona, né? Uma pessoa tem que assumir ali das 20 que estão lá dentro, né? E normalmente é o mais fraco. Eu vou dar uma estratégia aqui, inclusive vai servir para droga e vai servir para telefone preso dentro dos presídios. A gente sabe que existe uma prescrição para julgar esses crimes administrativos, né, Rodrigo? Que a gente sabe que é de 1 ano. E eu tenho pedidos digitais. Pede um exame para psiloscópio, tanto no telefone como um exame para psiloscópio na droga ali, no invólucro, no plástico que segurou a droga. Você vai fazer esse pedido e provavelmente vai prescrever aí essa falta administrativa, porque eles não vão fazer essa perícia, Rodrigo. Então a gente usa isso aqui, malandragem de advogado mais velho, mas estou passando aí para todo mundo que queiram fazer isso. Dá certo. Mas olha, tráfico de drogas dentro de cela, primeiro a gente tem que apurar quem levou aquela droga. Né? O presídio quer apurar de quem quer a droga, ele não quer apurar quem levou a droga, né? A gente muitas das vezes sabe quem é. Mas, enfim, tem que assumir. Geralmente, quem assume essas drogas dentro é os usuários de crack, em troca de mais drogas ou em troca de algum benefício lá dentro da cela. Isso é fato. Realmente, o dono da droga, o traficante maior, não vai assumir isso, não. Quem atua na execução penal tem que entender isso, né? O presídio, ele é uma sociedade à parte. A pessoa entrou ali dentro, ela tem as regras dela, ela tem... Por exemplo, quando eu chegava para atender, tinha o cara que cuidava da cela, eu esqueci o nome que eles dão agora, que é o chefe da cela ali. Quem organizava a cela para mim era ele. E ele tinha um advogado. Então eu chegava lá e falava assim, olha, todo mundo põe camiseta, ele botava uma ordem lá mesmo, todo mundo põe camiseta que o doutor chegou. Agora, quem tem advogado vai lá pro fundo da cela, quem não tem faz a fila, e ele controlava tudo para mim ali. Ele era eu esqueci o nome agora que eles davam para ele. Olha, eu estou escrevendo um livro agora sobre o sistema prisional, e lá no livro nós vamos tratar sobre a população carcerária, sobre o dialeto utilizado pelos presos dentro da cela, sobre o número de doenças ocorridas dentro das celas. Nós vamos trabalhar
sobre a AIDS, sobre o idoso, sobre o estrangeiro dentro da cela. Vou trabalhar isso tudo no livro. E a gente sabe, dentro de uma cela é um mundo paralelo. Quem chega como se fosse num quartel, soldado raso, e para ele chegar a general demora muito, né, Rodrigo? Gostei de um comentário aqui. Bora fazer uma live fechada, em algum aplicativo fechado, só para advogados com o Dr. Fabiano. Proibido para menor de 18. Criminal sem mimimi. O pessoal já tá. Deve ser aluno meu da mentoria, já tá sabendo, já quer. O pessoal tá me cobrando uma mentoria online. Eu falei, online não tem jeito, não. Nós vamos fazer, né, Rodrigo? Nós vamos criar essa lei de droga online, não vamos? Vamos. Eu vou deixar na sua mão para você organizar isso. Vamos fazer o nossa prática penal na lei de drogas, sob coordenação aí do Rodrigo Alvarez. Vamos sim, vai ser muito bacana. A gente faz um workshop aqui pro pessoal também para ensinar. Vamos sim. Que eu gosto de fazer assim, eu gosto da sistemática, né? A gente primeiro mostra como é que funciona, dá as dicas pro pessoal, e aí quem quiser aprofundar e continuar com a gente, continua. Qual o nome do pedido, por favor? Então vamos finalizar, vou finalizar com essa pergunta aqui. Pessoal, esquece o nome de pedido, tá? Não existe isso em peça jurídica. Se eu colocar o pedido errado, vai ser recusado. No criminal, você pode fazer o nome que você quiser. Você vai pôr lá, ó. HC, você põe o que você está pedindo, tá? O pedido é progressão de regime com colocação em domiciliar. Colocação em domiciliar. Qualquer coisa que você quiser, assim, tá? Não precisa ter um nome específico, não. As pessoas com dúvida disso, Rodrigo, porque eles estão acostumados. Se colocar liberdade provisória, tem que distribuir. Se colocar revogação, tem que protocolar. É a única forma que o nome iuris faz diferença, mas nós temos que nos atentar aí com relação ao pedido. Né? Mas você sabe que aqui, no Mato Grosso do Sul, a gente, por exemplo, na primeira vara da violência doméstica e segunda, na primeira vara, a juíza pede para como se fosse inicial. Tá? Então, eu distribuo o pedido de liberdade ou a revogação. E ela não aceita. Se você fizer dentro do processo, ela pede para distribuir. E aí eu perco tempo. Mesma então eu revogação? Mesma revogação. Na segunda vara, não. Se eu distribuir, aí ele manda por dentro do processo. Porque ele quer que coloque dentro do processo. Então, o que eu falo, pessoal? Dá uma ligada e pergunta pro cartório que você vai fazer. Fala, como é que vocês fazem aí? Que é o que eu faço aqui no Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque aqui o processo é digital. Né? Então, se você não faz assim, você não tem um número para o pedido de liberdade ou para a revogação da preventiva. Né? Aqui nós temos feito pedidos de revogação, porque quando chega a esse ponto, já houve pelo magistrado a análise do artigo 310 do CPP. Então, se o juiz converteu em preventiva, não cabe mais peças de liberdade provisória, tecnicamente, conforme o Código de Processo Penal. Mas o juiz já analisando o artigo... Oi? Deu uma parada aqui. Convertendo em preventiva, nós vamos fazer a peça de revogação da preventiva com o pedido de prisão domiciliar ou de progressão. Vai depender, né? Às vezes vai ser na execução esse pedido. Sim. A diferença é bem básica, né? Se tiver preventiva decretada, você vai fazer revogação da preventiva. Se não tiver preventiva decretada, que hoje em dia é só entre o flagrante e a audiência de custódia ali, é pedido de liberdade. Sim. É isso aí. Para encerrar, eu estou falando isso já faz meia hora, mas vamos lá. Que tem um ponto aqui que eu gosto de explicar. Ó. Maria da Penha, condenada a 7 meses de detenção regime aberto. Pode pedir domiciliar? Pode, tua chance de conseguir é altíssima, tá? Porque esses pedidos eles estão concedendo. Regime aberto já está colocando. Aqui, no estado do Mato Grosso do Sul, o juiz da vara do interior tem uma vara só que cuida das execuções de todo o interior. Aqui em Mato Grosso do Sul, não sei como que é aí. Mas aqui a gente tem uma VEPIN, chama, que é a Vara Penal do Interior. Ele, de ofício, colocou todo mundo que estava no aberto ou semiaberto em domiciliar. De ofício. Então, essa até é uma decisão legal. Isso aí é bom para vocês, né? Isso aí é bom para vocês. Para a gente, ele quebra as pernas dos advogados. Sim, mas olha só como vai ser bom. Eu vou pegar essa decisão, vou disponibilizar para vocês que estiverem fazendo workshop, tá? E vocês podem usar isso como precedente. A decisão dele tem umas 40 folhas, é super bacana, e ele colocou todo mundo que estava em aberto e semiaberto. Só que qual que era o que eu queria falar para vocês, para a gente fechar aqui? Não importa o crime, tá? Se é Maria da Penha, se é homicídio, se é tráfico de drogas, mudou a situação. O que a gente fazia antes, que era o direito penal do autor, que a gente tipo, queria colocar de lado, que a gente não gostava, que é uma coisa horrível, que a gente tem que tirar do direito, que é o direito penal do autor, você olhar para a figura da pessoa, em vez de olhar para o que ele fez,
Agora a gente inverteu com o coronavírus. A gente vai olhar para quem é a pessoa. É isso que está mandando hoje em dia. Tá? Quem é ele? Ele é uma pessoa que tem mais de 60 anos, que está com problema respiratório? É uma mãe que cuida de uma criança menor e tem problema respiratório? Você entra em 3 itens ali da resolução. Então esquece crime, olha para a pessoa. Nesse momento, mudou tudo. Né? Nesse momento aqui que a gente está vivendo uma pandemia, mudou tudo. Então você vai olhar para quem é o cliente. Ele tem mais de 60, problema? Olha o João de Deus, é o exemplo perfeito. Crime abominável, pena altíssima, o cara está no domiciliar. Não, e é isso mesmo. E olha que nós brigamos, né, Rodrigo? Quanto nós brigamos, porque eles querem que seja o direito penal do autor e a gente brigando, querendo o direito penal do fato. E agora que tem que ser o direito penal do autor, eles ficam querendo aplicar o direito penal do fato, principalmente o nosso Ministério Público, que tem esse furor punitivo todo, né? Sim. A recomendação deles são terríveis. Doutor, eu não gosto de terminar quando tem gente ainda online. A gente está com mais de 200 e tantas pessoas ainda aqui acompanhando a gente. Mas vou te dispensar, já estamos aqui 1h30. Desculpa por ter passado aí 30 minutos do combinado. Não, tranquilo, ótimo, sensacional live. Antes de terminar, meu direct já tinha lá quase 100 pessoas chamando lá. Isso é bom demais. É assim que é legal. Eu acho que nós conseguimos, né, Rodrigo, passar pelo menos aí um pouquinho do que é essa advocacia criminal na crise. Eu acho que nós atingimos aí o objetivo. Uhum. Mas foi bem bacana, eu adorei a contribuição. Acho que essa vai ser a toada que a gente quer fazer aqui. E para vocês que estão aí, ó, amanhã live de novo, acho que amanhã às 10. Eu vou colocar o cronograma, tá? Porque a gente está fazendo, doutor, live assim, o perfil do Dr. José Andrade está fazendo live para o pessoal civil, eu fazendo aqui live para o pessoal criminal, o Dr. Alessandro vai fazer para o pessoal civil também, e o Dr. Boris, que é da Liga Trabalhista, vai fazer para o pessoal de trabalho. Então, a gente deixou um em cada horário. Eu estou estendendo porque não tem ninguém depois. Hoje foi só eu e o Dr. José Andrade aqui. Então, por isso que eu estendi. Mas o combinado um faz às 7 da noite, um faz às 8, outro faz às 9, outro faz às 10. Então, a gente vai seguir 3 horas direto aí para quem quiser de live. Não, mas tranquilo, foi excelente. Estou aí à disposição. Vou conversar com a doutora Brenda agora para fazer uma live com você na semana que vem sobre a atuação da mulher criminalista. Imperdível, hein? Você e mulher, pode perder essa live, não. Fechou. Para todo mundo, né? Porque às vezes ela vai saber dar dicas aí que são preciosas. Não, mas eu agradeço mais uma vez, doutor. Valeu, obrigadão. Pessoal, obrigado também. Agradecer ao doutor Fabiano, agradecer a todos vocês que ficaram aqui até agora. Lembrando que amanhã tem mais e amanhã tem aula 2 no nosso workshop. Deixa eu até tirar o doutor Fabiano aqui para ele poder já sair. Gente, até mais. Abraço. Bom, pessoal, então amanhã, lembrando, a gente tem nossa aula. Para vocês aí do criminal, é importantíssimo, tá? Vocês puderem até compartilhar depois a aula no Instagram de vocês, eu recompartilho aqui no Criminal na Prática, vocês aqui, para vocês poderem aparecer. E amanhã eu falo que é imperdível, porque eu vou falar sobre o preso provisório e vou disponibilizar a peça. O legal é que vocês assistam a aula para que vocês entendam a lógica por trás, tá? Os fundamentos dela vão estar ali. Eu não vou explicar a peça, que nem eu faço, para quem não conhece, aqui no Criminal na Prática. Eu sempre explico minhas peças, não vai ser assim. Eu vou explicar mais a parte para você entender onde é que está a fundamentação e disponibilizar a peça. Beleza? Pessoal, muito obrigado mesmo por vocês ficarem aqui com a gente até agora. E aí amanhã a gente continua aqui. Não deu para responder, a gente responde amanhã, tá bom? Grande abraço e até a próxima.